Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre os nervos cranianos. Para isso então nós temos esse modelo sintético aqui que vai mostrar a trajetória dos nervos cranianos. Bem como aí ó, todas as suas porções aqui ó, na região da face e lá no couro cabeludo. Então se você tem uma dessa na sua instituição, acompanha por aí. Do contrário, lápis e o caderno na mão. Tem mais uma videoaula. Roda a vinheta. Então, para o nosso estúdio de gravação, vamos acompanhar certinho aí, passo a passo, cada um dos nervos cranianos, bem como as suas funções. Primeiramente, vocês têm que parar para se perguntar por que é chamado de nervo craniano. Ele foi dado esse nome aí de nervo craniano porque eles emergem a partir aí de fissuras como essas daqui, ou mesmo através de forames. E além disso, eles são cobertos aí por bainhas tubulares, derivados lá das meninges cranianas, ok? E aí nós temos também como numeração desses nervos cranianos de 1 a 12 através de números romanos, não esqueçam disso. Começaremos lá então pelo nervo olfatório. Então aí, né, para quem está na dúvida, né, que nós temos o nervo olfatório com o seu bulbo e seu trato, mas nós temos que pensar aí quais são as fibras, né, que estão inseridas dentro desse nervo olfatório. Então os nervos olfatórios, né, também considerado como o primeiro par de nervo craniano, ele tem fibras sensitivas que estão relacionadas lá com o sentido especial do olfato. Esses neurônios receptores olfatórios, eles vão estar onde? Vão estar nada mais, nada menos do que lá no epitélio olfatório, né? Na túnica mucosa olfatória, que está lá no teto da cavidade nasal. Esses prolongamentos aí centrais dos neurônios receptores olfatórios, eles vão ascender, né? Vão subir através de forames da lâmina cribriforme. Então vocês estão vendo aqui, ó. Nós estamos cheios de buraquinho, né? Vamos aproximar lá na câmera, olha lá, os buraquinhos lá no centro, né? Aqui, ó, lá no centro, ok? Então, ascendem aí através dos forames na lâmina cribriforme do etimoide para chegar aí aos bulbos olfatórios, né? Então, nós temos lá os bulbos olfatórios, ok? Na fossa anterior do crânio. Esses nervos aí, eles vão fazer sinapse, né? Em neurônios nos bulbos. E os prolongamentos desses neurônios aí acompanham os tratos olfatórios, né, que seriam esses daqui, ó, até as áreas primitivas e associadas aí do córtex cerebral, ok? Então tá lá, né, esses nervos olfatórios são constituídos aí por fibras sensitivas relacionadas aí com o sentido especial do olfato. Vamos agora então para o segundo par de nervos cranianos. No caso agora do nervo óptico, também considerado como o segundo par de nervo craniano, ele tem fibras aí sensitivas responsáveis pelo sentido especial da visão, né? E essas fibras aí do nervo óptico, eles vão se originar onde? Vão se originar de células ganglionares, né? Lá na retina. Então tá aqui, ó, né? Eu vou estar dando origem a ele lá. Vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês conseguirem, né, visualizarem com uma forma mais clara esse aqui, ó. Tá vendo? Esse nervo aqui, ok? Então, as fibras aí do nervo óptico vão se originar lá de células ganglionares da retina. Essas fibras nervosas aí, elas saem da órbita através dos canais ópticos, né? E essas fibras aí da metade nasal da retina, elas vão cruzar para o outro lado do quiasma óptico. Depois, né, aqui no caso, vamos lá voltar novamente, né, o que vai estar acontecendo? Elas cruzam para o outro lado, né, no quiasma óptico, que seria essa estrutura aqui representada. Depois, essas fibras elas vão seguir através dos tratos ópticos, né, até os corpos geniculados do tálamo, onde fazem sinapse lá com os neurônios, cujos processos formam as radiações ópticas para o córtex visual primário, né, lá no lobo occipital. Então tá aqui, né, no caso, essas fibras aí, aonde elas estariam sendo originadas, né, no caso, aqui, ok? Vamos seguir então para o terceiro par de nervos cranianos, que nós vamos chamar lá de nervo oculomotor.
Então agora, seguindo lá pelo nervo oculomotor, percebam aqui que eu começo a explicação pela vista aí endocranial, né? Por que eu estou fazendo essa explicação primeiro aqui, ó, nessa vista endocranial? Isso porque esse nervo oculomotor ele vai enviar fibras motoras somáticas para todos os músculos extrínsecos do bulbo do olho, exceto, né, o oblíquo superior e o reto lateral. Esses nervos eles também enviam fibras parasimpáticas pré-ganglionares para o gânglio ciliar, né, para a inervação do corpo ciliar e do músculo esfíncter da pupila. Esses nervos vão se originar aqui no tronco encefálico, então por isso, né, um dos motivos aí pelo qual estou colocando ele aqui, né, na vista endocranial primeiro. Eles emergem medialmente lá no pedúnculo cerebral, e aí, no caso, eles seguem na parte lateral do seio cavernoso. Esses nervos aí eles vão entrar na órbita através de fissuras orbitais superiores e dividem, né, em ramos, né, superior e inferior. Olhem só, né, observando aqui. Então tá aqui, no caso, a fissura orbital superior, ok? Então eu começo por aqui porque ele vai ser originado a partir dessa vista endocranial, visto que ele se origina aí do tronco encefálico. Vamos agora ir para o quarto par de nervos cranianos, também conhecido como aí o nervo troclear. Então agora vamos seguir lá, né, no caso, para o nervo troclear, que fica aqui, ó, logo embaixo, né? Esse aqui, ó, certo? Vamos lá? Então aqui vamos seguir lá pelo nervo troclear. Então assim, o nervo troclear, né, uma característica aí dele, ele envia fibras motoras somáticas aí para os músculos oblíquos superiores que abduzem, né, deprimem e giram medialmente a pupila. Esses nervos aí trocleares, né, tem que pensar que são pares, um de cada lado, que só estou mostrando, né, no caso aí de um único lado, né? Então aqui, esse aqui, ó, né? Vamos ver se na câmera pega certinho, ó, esse aqui, certo? Então aí os nervos trocleares vão emergir ali na face posterior do tronco encefálico, então é o motivo aí pelo qual eu estou, né, explicando ele nessa vista endocranial. Esses nervos eles vão seguir, né, um trajeto intracraniano longo, e aí seguindo ao redor do tronco encefálico, porque eles vão atravessar a dura mater, lá na margem livre do tentório do cerebelo, perto do processo aí clinoide posterior. Em seguida, esses nervos aí eles vão passar aí, né, pela parede lateral do seio cavernoso, no qual vão entrar na órbita através das fissuras orbital superior, né? Então aqui vocês podem estar observando, né? Vamos pegar a câmera aqui, ó. Essa aqui é a fissura orbital superior, né? Também pela fissura orbital superior que vocês viram lá o óculo motor, né, atravessando, ok? Pois bem, nós vamos agora entrar, né, no próximo que seria o nervo trigêmeo. No caso aqui, então, vamos entrar no nervo aí que é responsável, né, pela face e por inervar o couro cabeludo. Um exemplo seria aí o trigêmeo, que é esse aqui, ó, tá? O nervo trigêmeo aí, ele é o principal responsável pela inervação cutânea sensitiva da face e da parte também aí antero-posterior, né, do couro cabeludo. O nervo trigêmeo ele vai se originar onde? Né? Lá na face lateral da ponte do mesencéfalo, né? Por meio de duas raízes que motora e sensitiva. Essas raízes são comparáveis às raízes motoras, né, e sensitivas dos nervos espinais. No caso aí, os prolongamentos, né, desse nervo aí, né, vai me dar aí 3 divisões, que seria quem? A primeira divisão aqui, né, deixa eu só estar observando para vocês darem uma observada aqui na câmera. Então, essa primeira aqui, ó, que vai passar bem na fissura orbital superior, né? Esse aqui constitui o nervo oftálmico, certo? A segunda aí divisão, né, dessa trifurcação aí do nervo trigêmeo, eu considero aí como o nervo maxilar, que vai passar justamente, né, em um forame também, né, que é esse aqui, ó, que é o forame redondo, ele vai estar passando, e passando lá no forame oval, nós temos aí representado, nada mais nada menos, pelo nervo, né, mandibular com o seu componente sensitivo.
Esses nervos aí, eles vão ser nomeados, né, de acordo com as principais áreas onde eles terminam. Por exemplo, olho, maxila e mandíbula. As duas primeiras divisões, né, no qual estou me relacionando aí, que seriam o nervo oftálmico e o maxilar, eles são apenas sensitivas. Já o mandibular, ele é o principal sensitivo, mas também ele vai receber as fibras motoras da raiz motora aí que supre principalmente os músculos da mastigação, ok? Então, vamos dar continuidade aí. Então, aqui vamos entender um pouquinho aí como o nervo olfatâmico, por exemplo, né, originado lá do primeiro par, né, que constitui o nervo trigêmeo, a primeira porção do nervo trigêmeo, ele está aí distribuído. Então, esse daqui, ó, só lembrando, né, que o nervo oftálmico, né, que é a primeira aí divisão do nervo trigêmeo, ele vai estar passando pela fissura orbital superior. Então, agora eu vou colocar aqui então a calota para facilitar aí o entendimento de vocês de casa, ok? Então, aqui, né, deitando o modelo sintético, nós podemos observar que esse par aqui, ó, que foi originado a partir do nervo trigêmico, o nervo oftálmico, por exemplo, né, que é a divisão superior aí do nervo trigêmeo, é a menor das três divisões dele. No caso aí, né, ele vai dar origem, por exemplo, a essa estrutura aqui, ó, no qual eu chamo de nervo frontal, né? Esse nervo frontal é o maior ramo produzido pela trifurcação do nervo oftálmico. Ele vai seguir ao longo do teto da órbita, né? Como vocês podem estar observando aqui, ó, seguem ao longo do teto da órbita, ok? E aí, então, ele vai se bifurcar aproximadamente aí no meio do caminho, né, para formar os nervos cutâneos supraorbital, que seria esse aqui, e o supratroclear, ok? No caso do supraorbital, né, qual seria a distribuição dele? A distribuição dele é na túnica mucosa do seio frontal, na pele, túnica conjuntiva, do meio da pálpebra superior, pele e pericrânio da região anterolateral da fronte e couro cabeludo até a linha interauricular. Já no caso do supratroclear, que seria essa divisão aqui que vem do nervo frontal, que nada mais é do que uma divisão do nervo oftálmico, né? Enfim, a distribuição dele é na pele e túnica conjuntiva da face medial da pálpebra superior, que na verdade aí, né, aí no caso nós temos a pele e o pericrânio da região anteromedial da fronte, ok? Além disso, nós podemos estar observando aqui, ó, né, no caso, um outro nervo aí originado por ele, que seria o infratroclear, né? O infratroclear é um ramo aí do nervo nasociliar e esse é o principal ramo é cutâneo, né? Que seria, no caso, esse aqui de baixo. Então, esse infratroclear, né? Ele acompanha a parede medial da órbita, passando inferior da tróclea, né? A sua distribuição na pele lateral, né? A raiz do nariz, pele e na túnica conjuntiva das pálpebras, né? Adjacente ao canto medial. Também a sua distribuição está no saco lacrimal e carúncula lacrimal, né? Então, seria esse aqui, ok? Então, nós temos aqui o infratroclear, certo? Nós temos o supratroclear e nós temos também o supraorbital. Todos provenientes lá, né, do nervo oftálmico, né? E aí no nervo maxilar? Vamos seguir então pelo nervo maxilar. Então aqui, ó, vamos estar observando lá, nada mais, nada menos, né, do que o nervo maxilar. Então aqui, ó, o nervo maxilar. Essa estrutura aqui, ó, em volta, né, é só para esquematizar que, no caso aí, foi passado pelo forame redondo, né, como se fosse um pedacinho de forame redondo. Tá bom, então vamos dar continuidade. Esse nervo aí maxilar, ele é uma divisão intermediária aí do nervo trigêmeo, né, como eu já havia dito antes para vocês. Então aí, o nervo maxilar, ele vai seguir anteriormente a partir aí do gânglio trigemial e deixa o crânio através do forame redondo, né? Então aqui vai estar representando o forame redondo, ok?
na base aí da asa maior do esfenoide. O nervo maxilar, ele vai entrar na fossa pitérigo-palatina, né? Onde ele vai emitir aí ramos, né? E quem seriam esses ramos aí que ele estaria, né, emitindo? Então, no caso aí, um dos ramos, né, que ele vai estar emitindo é esse aqui, ó. Tá? Como que é o nome desse ramo no qual ele vai estar emitindo, né? Ele é chamado aí de zigomático temporal, né? Que é um nervo cutâneo que vai ser derivado do nervo maxilar. No caso, ele vai ter origem no ramo terminal maior, né? Do nervo zigomático, ele vai enviar ramos comunicantes para o nervo lacrimal da órbita, depois ele vai seguir até a fossa temporal através do canal zigomático temporal no zigomático mesmo. Então, a sua distribuição vai estar lá na pele, né? No caso, a pele sem pelos, na parte anterior da fossa temporal, por exemplo. Então, essa região aqui é a área de inervação dele, né? Que no caso é o zigomático temporal. Uma outra inervação aí, né? Um outro ramo que eu encontro é esse aqui, ó, no qual eu chamo ele de zigomático facial, né? Ele vai atravessar o canal zigomático facial, no zigomático, no ângulo inferolateral da órbita, né? E a sua distribuição vai estar na pele, na proeminência da bochecha. Então, é esse nervo aqui. Além desse, né, a gente também tem esse aqui, ó, que vocês podem estar observando, chamado de infraorbital, né? Na verdade, a sua distribuição está na túnica mucosa do seio maxilar, nos dentes pré-molares, caninos e incisivos maxilares, na pele, na túnica conjuntiva da pálpebra inferior, na pele da bochecha, né? Então, é esse aqui, ó, tá? E também, né, ele vai estar distribuído na região lateral do nariz e região antero-interior do septo nasal, pele e túnica mucosa oral aí do lábio superior, ok? Então, vamos lá agora para a terceira porção aí, né, originada a partir de um nervo trigêmeo, que é o nervo mandibular, né? Então, voltando aqui para uma vista inferior, né, uma vista endocranial, né, aqui, nesse modelinho didático, nós vamos encontrar na parte mais inferior aí dos 3 nervos que passam pela fissura orbital superior, o nervo aí abducente, no qual vai conduzir aí fibras motores somáticas para os músculos retos laterais dos bulbos dos olhos, né? No caso aí, os nervos abducentes, eles vão se originar da ponte, no qual vão perfurar a dura mater no clivo, atravessam o seio cavernoso e as fissuras orbitais aí superiores de fato vão entrar na órbita. Então, aqui só lembrando as fissuras orbitais superiores, ok? Né? Só lembrando que esses 3 aqui nós temos aí como exemplo o óculo motor, primeiro, na sequência nós vimos aí o troclear, aí então, desses pequeninos menores aqui, né? E esse aqui então, o nervo abducente. Vamos então agora entrar lá no nervo facial, que é o... Ele vai, no caso, enviar fibras motoras para os músculos estapédios, ventre posterior do músculo de gastro, estibioide facial e do couro cabeludo, né? No caso aí, ele vai estar se originando, né, na margem posterior da ponte, vai atravessar o meato acústico interno e o canal facial na parte petrosa do temporal. E aí, então, né, ele sai ali dessa estrutura aqui, né, no que nós chamamos aí de forame estilomastoide, que é o seu através desse forame, e seu principal tronco aí forma o plexo nervoso intraparotídeo, né, dando ramos aí chamados de temporal, zigomático, bucal e marginal aí da mandíbula, ok? Agora, no caso, vamos estar olhando agora aqui, ó, uma vista um pouco mais inferior, esse aqui no qual está representando o vestíbulo coclear. No caso aí, o vestíbulo coclear, ele vai conduzir fibras relacionadas aí com sentidos especiais da audição, do equilíbrio e do movimento, né? Então, os nervos aí originam-se do sulco entre a ponte e o bulbo, ele vai atravessar o meato acústico interno e vai se dividir aí nos nervos coclear e vestibular. O nervo coclear ele é sensitivo para o órgão espiral, né, para o sentido da audição, já o vestibular ele vai ser sensitivo aí para as cristas, né,
No caso aí, o nervo vestibular é sensitivo das cristas ampulares dos ductos semicirculares e as máculas aí do sacro e do utrículo, ok? Então aqui tá dando para observar o nervo facial, o sétimo par, e o oitavo par de nervo craniano, que é o vestíbulo coclear. Vamos agora, então, entrar lá no glosso faríngeo, ok? Vamos seguir pelo glosso faríngeo. Então, dando quase finalidade aí à nossa inervação, né, craniana, nós temos esse primeiro aqui, ó, representando que está passando lá no forame jugular, o nervo glossofaríngeo, no qual vai enviar fibras motoras e somáticas para o músculo estilofaríngeo e fibras motoras aí viscerais para o gânglio óptico para inervar aí, né, para inervação da glândula parótida. O caso aí também envia fibras sensitivas para o terço posterior da língua, faríngeo, cavidade timpânica, tuba auditiva, o glomo e o seio carotídeo. Os nervos eles vão se originar lá na extremidade rostral do bulbo e saem do crânio através desse forame aqui, ó, jugular. Ele vai seguir lá entre os músculos constritores, superior e médio da faringe, até aí a fossa tonsilar e entra aí no terço posterior da língua, ok? Então, é esse primeiro aqui. Vamos lá, né, para o segundo, no qual representa o nervo vago. No caso, o nervo vago aí, né, ele, que está representado aqui, ó, é o segundo, né, da ordem aqui, esse é o segundo aqui. Ele vai enviar fibras motoras para os músculos voluntários da laringe e da parte superior do esôfago. Também ele vai enviar fibras motoras viscerais para os músculos involuntários, né, e as glândulas da árvore, por exemplo, né, tráqueo bronquial e esôfago através dos plexos pulmonares e esofágio. Também aí ele é responsável pela inervação do coração através do plexo cardíaco e também do sistema digestório através em torno da flexura esquerda do colo via troncos vagais. Os nervos vagos eles também enviam fibras sensitivas para faringe, laringe e vias aferentes aí reflexas dessa mesma área, né? Então, a segunda aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera. Então, ele origina aí, né, de 8 a 10 radículas nas faces laterais do bulbo do tronco encefálico. Ele entra no mediastino superior posteriormente às articulações externo-clavicular e veias braquiocefálicas. Os nervos aí dão origem aos nervos recorrentes direito e esquerdo, então eles, a partir daí, né, por plexo esofágico, eles transformam-se nos troncos vagais anterior e posterior e continuam aí até o abdômen, né? Então, estão vendo aqui, ó, visualizar através, né, do forame jugular. Aí, né, quase finalizando o 11º par de nervos. E aí, então, vem o nervo acessório, né? Então, esse aqui é o nervo acessório. O nervo acessório aí, né, ele envia fibras motoras somáticas para os músculos externo, cleidomastoide e trapézio. Eles vão se originar lá como radículas laterais da medula espinal, nos 5 ou 6 segmentos cervicais superiores. Vão ascender até a cavidade craniana através do forame magno e saem através dos forames jugulares, cruzando a região cervical lateral, onde as fibras proprioceptivas, né, e parador do plexo cervical se juntam aos nervos. Então, esse aqui, ó, tá? Eu estou visualizando aqui. E aí, para finalizar, vamos lá, então, para o nervo hipoglosso, né? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o nervo hipoglosso, certo? Esse é o nervo hipoglosso. Tem como função aí motor somático para os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, né? Caso é estiloglosso, ioglosso e genoglosso. Esse nervo ele vai se originar lá no bulbo como um nervo exclusivamente motor, por meio de vários radículos, e vai deixar o crânio aí através do canal do nervo do hipoglosso, né? Então, se vocês observarem, tá aqui, ó, né? Aqui, ok? Então, aí, após sair da cavidade craniana, ele se une a um ramo, ou a ramos do plexo cervical, que conduzem a fibras motoras somáticas gerais dos nervos espinais, C1 e C2, e fibras sensitivas somáticas do gânglio sensitivo espinal de C2. Essas fibras nervosas espinais, elas pegam carona, né, com um nervo craniano 12º, né, para chegar ao músculo ióide, e algumas fibras aí sensitivas seguem retrogradamente, né, para chegar aí à dura mater da fossa posterior do crânio, tá? Então, é esse aqui, ok?
Vocês gostaram da videoaula de hoje? Não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!